Bom dia a todos, estamos começando mais uma aula de filosofia da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro III. Eu sou o professor Gilvan e hoje nós vamos falar sobre o movimento sofístico ou, ainda melhor, sobre os sofistas. É importante que vocês entendam, que vocês tenham em mente que nós temos trabalhado, nesse primeiro bimestre, nesse bimestre que se passou, nós temos feito uma reflexão sobre uma introdução à filosofia a partir dos principais pensadores do período, os principais filósofos, a partir de Sócrates, Então nós já tivemos aulas específicas sobre Platão, aulas específicas sobre Aristóteles, nós tivemos uma última aula sobre a atitude filosófica, Então nós estamos cumprindo, de maneira bastante organizada, uma agenda filosófica. Então, nós estamos fazendo uma introdução à filosofia, de modo a que, quando vocês chegarem no segundo e no terceiro ano, vocês terão um repertório para discutir filosoficamente, e para apresentar concepções que transcendam aquilo que a gente chama de senso comum. Então, de um modo bastante apurado e dentro dos seus pormenores, nós estamos discutindo alguns movimentos filosóficos que estavam presentes ali naquela introdução à filosofia. Nós discutimos também no presencial os pré-socráticos, A gente falou sobre alguns pré-socráticos durante as aulas, Falamos também sobre a physis, que é um elemento importante. Então, a filosofia ela vinha sendo discutida pelos pré-socráticos numa superação, digamos assim, daquilo que a gente vai chamar de período mitológico, ou de consciência mitológica. Então, nós tínhamos aí as explicações advindas dos deuses, Depois a gente passa por um período chamado de poética, e a posteriori a gente acaba aparecendo e adentrando numa busca filosófica pela verdade na física, pela verdade na physis, na arete, E aí, com o advento da democracia, sobretudo a democracia ateniense, começaram a surgir, dentro desse contexto, algumas questões bastante importantes, Então, os filósofos destacados desse período democrático são o Platão, o Aristóteles e o Sócrates, por obviedade. E hoje nós vamos falar de uma escola filosófica que, em alguma medida, ela se contrapõe à noção desses filósofos e, mais ainda, ela também foi rechaçada por eles. Então, tanto Sócrates quanto Platão, quanto Aristóteles, pensando aí num Sócrates platônico, porque quase tudo que nós sabemos do Sócrates foi o aluno dele que escreveu, que é o Platão. Então, nós temos aí uma filosofia que se opõe à sofística, ou aos sofistas. Para muitos, senhores, os sofistas foram um movimento filosófico, uma escola filosófica. Para os historiadores da filosofia, a gente não pode chamar o movimento sofista de um movimento filosófico, Eles foram, na verdade, antagônicos aos filósofos. É importante entender também que existe uma criação e uma reflexão no que diz respeito a esses pensadores, os sofistas, que não são surfistas, que diz respeito a, por um lado, parte dos filósofos defendem as ações que eles tomaram, e vocês vão conhecer daqui a pouco, e por outro, parte dos filósofos rechaçam, e se antagonizam às ideias que foram apresentadas por esses pensadores. E aí eu vou apresentar para vocês aqui alguns pontos e algumas frases das quais Platão e Aristóteles se valeram para contradizer os sofistas, e depois a gente vai apresentar os pontos principais do que diz respeito a esse movimento filosófico. A maneira correta de chamar os sofistas, para a gente não ter problemas, problemas conceituais, ao invés de ser escola filosófica, é movimento filosófico. Então, quando vocês estiverem fazendo lá as provas vestibulares, pensem nos sofistas como um movimento, tá? Então, nós temos aqui algumas imagens que vão
dá conta dessa reflexão. Essa imagem eu peguei na internet, né, e ela, de certo modo, ela resume a problemática, tá? Então, nós temos os filósofos, né, partindo aqui de uma reflexão generalizante que diz assim, ó, as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas, enquanto os sofistas estão dizendo o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, o homem é a medida de todas as coisas, é do primeiro sofista e do mais importante deles, né, que é o Protágoras. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho dele, tá? Mas essa ideia de que o homem seja, enfim, a medida de todas as coisas, vai aparecer muitas e muitas vezes de maneira conceitual nas filosofias vindouras. É importante vocês terem em mente que o Protágoras, que é um pensador ali da época do Sócrates, do Platão, inclusive existe um diálogo do Platão com esse nome, né, na qual o Protágoras é um personagem, que o Protágoras ele vai dar continuidade à filosofia de um pré-socrático chamado Heráclito. E o Heráclito, ele dizia que tudo muda o tempo inteiro e que o devir é a única coisa que não muda. Então, todas as coisas estão em constante mudança, a única coisa que não muda é o fato de que sempre muda. E aí, o Protágoras, ele é um pensador que vai se apropriar desse discurso, desse pré-socrático que é o nosso amigo Heráclito, e ele vai antropologizar esse discurso. Porque o que acontece? O Heráclito, que é um pré-socrático, ele estava dizendo que tudo muda no contexto da physis, ou seja, da natureza. Enquanto o Protágoras está dizendo que tudo muda no que diz respeito à maneira como o homem vê as coisas. Então, para o Protágoras, dando aqui um spoiler, a verdade, né, de maneira mais resumida, o certo e o errado vão depender, em certa medida, de quem está falando, do momento em que está falando e do porquê se está falando, né? Enquanto para um filósofo, sobretudo dessa época, né, da época dos gregos, o certo é o certo e o errado é o errado, e essas coisas estão estabelecidas, pelo menos no período grego. Depois isso muda com os filósofos também, sobretudo com a filosofia da linguagem. Mas nesse momento da Grécia e Atenas existia essa dicotomia. Os filósofos defendendo verdades, entre aspas, absolutas, e os sofistas defendendo verdades relativas. O bem e o mal, o certo e o errado, segundo os sofistas, são sempre relativos a quem fala. Então, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas é um ponto muito importante. Por quê, senhores, que é muito importante? Porque boa parte da reflexão que acontece nos dias de hoje tem como origem essa reflexão de que o homem, ele é quem tem a condição e a capacidade, porque ele é dotado de logos, né, de julgar todas as coisas. Então, esse é um ponto importante, tá? Outro ponto importante é que os cidadãos gregos, eles abdicaram, em certa medida, daquela explicação que os pré-socráticos traziam de que a aletheia, né, que a verdade está nas coisas físicas, e começaram a buscar essa verdade interiormente, né, essa verdade dentro do próprio homem. Daí o surgimento dos sofistas, dizendo que a verdade está no homem, mas ela não é algo fixo, ela depende de uma certa contextualização. Outra coisa importante é o significado da palavra, tá? Então, sofista, quem esteve no presencial lembra que eu fiz lá a etimologia da palavra filosofia. Então, filo vinha da palavra grega filia, que era amizade ou amor, enquanto o sophos era sabedoria ou conhecimento, né? Então, sophos, se sophos é sabedoria, sofistas são quem? Os sábios. Só que o que vai acontecer, senhores? Com o passar do tempo, sobretudo por causa desses filósofos que antagonizaram os sofistas, a palavra sofista, ela ganhou um significado diferente do significado original que ela tinha. Então, por exemplo, se eu disser que você me apresentou um texto repleto de sofismas, eu estou dizendo que o seu texto tem ali, a grosso modo, mentiras. Ele tem ali definições imprecisas. Outra palavra que deriva dessa concepção e que é bastante problemática é a palavra sofisticada. Então, por exemplo, esse relógio
ele é um relógio muito sofisticado, esse carro é um carro sofisticado. Nós entendemos a palavra como algo nobre, né? Como algo importante, como algo requintado, mas sofisticado dentro desse contexto nada mais é do que uma mímese da realidade, do que é uma coisa que parece verdadeiro, mas não é. Daí, senhores, essa frase que está aparecendo na tela de vocês, dita pelo Aristóteles, né? Oi. Então a fake news é sofisticado, um bagulho assim? Ô Pablo, fake news, você perguntou? Isso aí. Cara, ótima pergunta. Eu ia chegar lá, mas vamos adiantar. A fake news é exatamente isso. A fake news é algo que tem a aparência de verdade, ó, é o que o nosso amigo Aristóteles diz. Tem a aparência de verdade, mas é falso. Essa é a crítica que os filósofos faziam aos sofistas. Então, hoje, né, e essa aula é muito importante por causa disso, e parabéns por ter relacionado as duas coisas, em tempos de internet, em tempos de fake news, né, pululam por todos os lados, estudar os sofistas é quase que uma obrigação, porque essa noção de uma construção de um discurso que parece verdadeiro, mas que não nasce nesse período grego, há 24 séculos atrás, ou há 400 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? E as pessoas acham, Pablo, que as fake news, elas surgiram agora. Mas não, as fake news, elas estão aí durante muito tempo. Qual que é a diferença para os dias atuais? É que, por causa da internet, né, a gente hoje tem a internet, todo mundo não, obviamente, mas boa parte das pessoas tem redes sociais, tem acesso, né, tanto ao WhatsApp quanto às redes sociais clássicas. Então, as pessoas estão em massa nas redes sociais e elas podem ser enganadas também em massa. Então, essa é uma pergunta bastante interessante. A fake news seria uma consequência de longo prazo de uma concepção sofística do mundo. Então, se vocês pararem para perceber, algumas fake news, elas são bem rudimentares, assim. Você olha e você fala, nossa, isso aqui tá na cara que é mentira. Mas algumas, elas são muito sofisticadas. Você olha, às vezes vem até o link lá do Globo, do G1, o link do Estadão, isso é falso. E aí você acaba acreditando e repassando, né, essas fake news. Isso é consequência dessa noção que a gente vai discutir aqui, tá? Que é uma noção de que se você dominar a oratória, se você dominar a retórica, você consegue convencer qualquer pessoa. Hoje, eu vou ler uns trechinhos aqui, eu vou pedir licença para vocês, tá? E vou ler alguns trechinhos aqui. Esse livro aqui é o Górgias, tá? Górgias é o nome de um sofista, dos importantes aí, ao lado do Protágoras e do Hípias. E esse Górgias aqui, ele virou um diálogo do Platão. Então, Platão escreveu um livro colocando Górgias para discutir com outros pensadores, né, que são personagens. É importante que vocês entendam que os livros do Platão são diálogos entre personagens, né? E aqui nós temos uma fala do Górgias numa discussão com Sócrates. E aí eu vou apresentar para vocês, porque o Pablo já adiantou o processo aí, fez uma observação interessante. Desculpa, pessoal. Eu vou ler o que o Górgias diz para o Sócrates, tá? O Sócrates diz para o Górgias primeiro o seguinte, Sócrates falando, por admirar isso, Górgias, há tempos pergunto qual é o poder da retórica. Retórica é a arte que os sofistas têm, tá? Eles falam bem, eles têm a capacidade do bem falar, tá bom? Pois quando examino a sua magnitude por esse prisma, ele se mostra quase divino. Aí o Górgias, que é o sofista, responde, ah, se soubesses de tudo, Sócrates. Todos os poderes, por assim dizer, ela os mantém sob a sua égide. Vou te contar uma grande prova disso. Muitas vezes eu me dirigi em companhia de meu irmão e de outros médicos a um doente que não queria tomar remédio, nem permitir ao médico que lhe cortasse ou cauterizasse algo. Sendo o médico incapaz de persuadi-lo,
eu, enfim, o persuadi por meio de nenhuma outra arte senão a da retórica. E digo mais, se um retor e um médico se dirigirem a qualquer cidade que quiseres, e lá se requerer uma disputa entre eles mediante o discurso, na assembleia ou em qualquer outra reunião, sobre quem deve ser eleito como médico, quem se apresentará jamais será o médico, mas será eleito aquele que tenha o poder de falar, se assim ele o quiser. E se disputasse com qualquer outro artífice, o retor, né, na verdade, ao invés de qualquer um deles, persuadiria as pessoas a elegerem-no, pois não há nada sobre o que o retor não seja mais persuasivo do que qualquer outro artífice em meio à multidão. Esse é o tamanho e o tipo de poder dessa arte. O Gorgias está fazendo uma defesa para o Sócrates aqui, senhores, da retórica. E a retórica, é uma coisa para vocês anotar aí, ó. A retórica é a arte do sofista, tá? Então, quando surge a democracia ateniense, houve também, né, a Grécia, Atenas era uma democracia, ela era uma democracia direta, entre aspas, né, porque tem vários problemas aí. Nós somos uma democracia representativa, o Brasil. A gente escolhe alguém que vai nos representar. A Grécia era uma democracia direta e participativa. Os próprios cidadãos iam até as discussões, eles iam até uma praça chamada de Ágora, onde eles se encontravam ali, né, eu estou falando de maneira bastante metafórica aqui, onde eles se encontravam ali para discutir os rumos que a cidade ia tomar. E aí, senhores, é interessante porque se Atenas é a primeira democracia do mundo, antes de Atenas, né, antes dessa cidade grega, quem que mandava? Os imperadores, os reis, os monarcas. Então, o que o imperador lá decidir, o povo tem que fazer. Mas numa democracia, a coisa não funciona assim. O povo tem que escolher. Daí, senhores, essa nova concepção cidadã que surge na Grécia, ela vai fazer com que o sofista seja necessário. Por quê? Porque o sofista, ele é aquele cara que vai ensinar as pessoas que têm dinheiro para pagar para ele a falar bem. Então, ele é aquele cara que vai ensinar as pessoas que têm dinheiro a discursar nas assembleias e a convencer as pessoas daquilo que ele quer. Então, o que acontecia? Eu estou adiantando uma parte da aula aqui, mas os comerciantes de Atenas, né, os homens que tinham ali uma certa riqueza, eles contratavam esses sofistas, né? Esses sofistas, eles eram como se fossem professores, né? Então, eles contratavam esses sofistas para ensinar os filhos deles e eles mesmos a falar bem. Então, esses caras aprendiam o discurso e iam lá nas assembleias e convenciam as pessoas. Se eles convenciam as pessoas, esse convencimento gerava, de certa forma, para esses comerciantes um certo lucro. Porque imagine o seguinte, imagine que está tendo uma assembleia na Ágora e existe uma discussão ali se eles vão ou não comprar metal, comprar mais ferro para produzir armas. Se o cara que produz o ferro, ele tiver bons argumentos, né, no sentido de convencimento, quando ele chegar a vez dele de falar, ele vai dizer, olha, cidadãos atenienses, o ferro tem nos acompanhado durante tanto tempo, ele serve para nós nos protegermos, ele serve para que nós façamos instrumentos para facilitar a nossa vida, e aí ele acaba gerando para si mesmo um benefício. Por quê? Porque a cidade vai ter que comprar e, obviamente, vai comprar dele. Entendem, senhores? Então, existe aí uma espécie de manipulação da verdade com o intuito de benefício próprio. É claro que não é só isso, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas essa noção é a noção que os filósofos, que é o Platão, o Aristóteles e o Sócrates, construíram acerca dos sofistas e produziram no sentido de, em alguma medida, fazer com que os sofistas fossem não desprezados, mas rechaçados. Por quê? Porque o filósofo está em busca da verdade. Então, para o filósofo, o que importa é a verdade, o conhecimento e tudo aquilo que tem por detrás da verdade.
Para o sofista, o que importa é falar bem, é discursar. E isso, para os filósofos, era péssimo. Então, a gente tem uma vasta produção literária, tanto do Platão quanto do Aristóteles, não xingando, né, com palavrão, mas descendo a lenha nos sofistas, dizendo que os sofistas, eles eram um mal para a sociedade. E um mal para a sociedade em que sentido? Eles eram um mal para a sociedade no sentido de que eles produziam um discurso vazio, eles produziam algo que não tinha muito a ver, né, com a realidade. Porque o Sócrates, né, vocês devem se lembrar disso, ele é o responsável pela maiêutica, que é aquela ideia de fazer nascer a aletheia. Né? Você vai se perguntando até você fazer a verdade aparecer dentro de si mesmo, né? Reconhecer a verdade. Os sofistas, eles iam lá, ó, trocavam ideia e daqui a pouco eles ensinavam os comerciantes, sobretudo, a fazer isso, e eles conseguiam tudo o que eles queriam. E aí os filósofos falavam, a retórica e a oratória, que estão ligadas à arte de falar bem, de falar organizada, são elementos da filosofia. Só que o que os sofistas fizeram? Eles pegaram só essas duas coisas e ensinaram as pessoas por dinheiro. E a crítica do Platão e do Aristóteles era isso, porque a filosofia tem outras coisas, mas esses pensadores, né, eles pegavam só a parte que era importante para eles e usavam para ganhar dinheiro. Então, todo sujeito que ganha dinheiro para ensinar, de certo modo, ele é um sofista. Vocês entendem isso? Porque você não está ensinando a coisa toda. Por exemplo, eu estou dando aula de filosofia para vocês aqui, mas a gente não está estudando a filosofia absolutamente toda, porque a filosofia ela é só uma parte da formação de vocês. É provavelmente a mais importante? É, mas ela é só uma parte da formação de vocês, ela não é o todo. Tem outras disciplinas também muito importantes. E aí o que acontece, senhores? Eu faço um recorte da filosofia para ensinar para vocês. Então, de certo modo, embora seja dolorido dizer isso, eu também sou um sofista. Por quê? Porque eu estou recebendo para ensinar uma parte da filosofia para vocês. O que me diferencia dos sofistas de maneira geral? É que os sofistas, eles estavam ensinando só o sujeito a falar, a discursar, de modo a obter algum benefício com isso. E esse é um ponto importante, né? Percebam, olha o que o Platão fala. O sofista é um caçador interesseiro de jovens ricos. O Platão nunca foi tão duro com nenhuma outra categoria. Aí ele não para por aí, ele vai dizer o seguinte, ó, opa! O sofista é um fabricante de saber que vende sua própria mercadoria. Ele está dizendo o seguinte, o conhecimento para o Platão, ele está no mundo das ideias, ele já existe. Você, enquanto sujeito, na cidade vivendo, você vai relembrar esse conhecimento, você vai rememorar esse conhecimento. E aí qual é a crítica que Platão faz? Os sofistas, eles não estão buscando esse conhecimento inteligível no mundo das ideias, eles estão produzindo conhecimento por meio do discurso. E aí, senhores, existe uma questão bastante importante. Por quê? Porque o Platão e o Aristóteles, eles, embora fossem pensadores da democracia, eles defendiam um homem que tinha uma perspectiva aristocrática, né? Então é aquele homem que já nasce num berço, né, num berço nobre, que é um guerreiro, que é um cara poderoso e que é um cara que tem um conhecimento desde o seu nascimento. Então ele tem a areté, que é a virtude ou a excelência. Areté é a palavra grega para virtude ou excelência. Para o Platão, você tem a areté desde o seu nascimento. Eu nasci cidadão grego. Eu nasci em Atenas, então eu tenho essa virtude, eu tenho essa areté. Os sofistas estavam dizendo que nada, Platão tá doido, dá para ensinar essa parada. Por quê? Atenas tinha se politizado demais, as pessoas precisavam aprender a falar bem para conquistar, né, como eu disse, conquistar benefícios para si mesmo, e aí esses sofistas, eles ensinavam a areté. Só que tem uma questão, senhores, para os sofistas, essa areté, essa virtude política, essa capacidade, porque política vem da palavra polis, e polis é a palavra grega para cidade. Então, o que é um político? Um político é alguém que sabe viver bem na cidade.
né? Alguém que se comporta bem na cidade, né? A cidade, obviamente, é a cidade de Atenas. Então, os sofistas, eles estavam muito espertinhos. O que eles faziam? Eles ensinavam as pessoas a se beneficiar com um discurso. Então, você vai lá e aprende a falar, porque você vai conseguir o que você quiser. E aí, qual era o problema para Platão e para Aristóteles? Vocês são relativistas. Vocês estão relativizando o valor da verdade. Você anda, né, como nosso amigo Pablo falou aí, fake news. Vocês não estão preocupados com a aletheia. Vocês estão criando mitos, vocês estão criando mentiras. Mas para os sofistas não era essa a realidade. Para os sofistas, eles estavam dando uma educação para o povo que não tinha condição de ter. Que não tinha condição, assim, não tinha esse sangue nobre, né? Eles tinham condição financeira de ter. Isso parece muito, senhores, provavelmente vocês vão estudar isso na aula de história, com o surgimento da burguesia, né? Então você tinha a aristocracia, e aí você tem uma burguesia surgindo, né, de comerciantes, e esses burgueses precisam de conhecimento, porque os aristocratas detêm todo o conhecimento. Então esses burgueses vão começar a se preocupar, isso já pós-Idade Média, mas nesse período na Grécia, a mesma coisa, né? Você tem ali uns comerciantes começando a ganhar poder e pagando para serem educados. Isso não acontece nos dias de hoje? Então, por exemplo, quando o pai de um de vocês vai lá e paga para você fazer um cursinho lá no Objetivo, ou lá no Ângulo, sei lá, qualquer cursinho desses aí, de certa forma, ele está dando para você a condição, né, de ter um benefício a mais, de ter algo a mais. Então, você já estuda, né, na escola e você ainda tem um plus ali, né? Você tem alguma coisa que vai te dar, de certa forma, um privilégio com relação ao outro. Isso a classe média faz muito bem. E é o que a gente tem, né, nessa relação com os sofistas, tá? Então, o que os sofistas ensinavam? Anotem aí. Os sofistas, eles ensinavam a retórica e a oratória. Basicamente, os sofistas ensinavam os cidadãos que pagassem para eles a falar bem. Então, se você quisesse aprender a falar bem, você ia com um sofista. Hoje em dia, senhores, se vocês olharem para os políticos, muitos políticos são sofistas. Eles falam muito bem, mas eles são exímios mentirosos. E aí eu coloquei um quadrinho aqui, não sei se dá para ler, mas é um quadrinho da página Um Sábado Qualquer, né? E aí o Sócrates, ele se encontra com os deuses, né? Então tem aqui o deus cristão, tem um deus egípcio aqui e tem Zeus, né? Deus grego. E aí o Sócrates diz assim, ó: a Grécia Antiga foi o berço do pensamento científico ocidental. Não bastava mais a chuva ser um deus chorando. Começamos a querer compreender os fenômenos através da razão e da observação. Esse quadrinho, ele é muito filosófico. Com o tempo, a religião parou de ter um papel na explicação do natural, migrando para o espiritual. Por isso que eu vou... Aí eu jogo um raio, né, na cabeça dele, e aí ele ouve uma voz, né, que é de Zeus, dizendo: por isso que eu vou explodir essa sua careca, né, que é o Zeus, né, que é um ser mitológico ali, brigando com Sócrates, que é um filósofo importante. Porque Sócrates está dizendo que Atenas, que se tornou agora uma democracia, não se preocupa mais com as explicações religiosas, porque eles estão se tornando autossuficientes aqui, na própria Terra. Eles não estão mais preocupados com o mundo, com o céu, com o Olimpo, eles não estão mais preocupados com esse mundo puramente espiritual. Eles estão começando a se preocupar com o mundo político. Na Grécia, pela primeira vez, a política assumiu o lugar da religião, né? Isso há 2.400 anos atrás, 2.500 anos atrás, tá? Então, esse processo, senhores, ele gerou o sofista. Então, de certo modo, o sofista, ele é uma consequência da democracia. Por quê? Porque as reuniões aconteciam lá na Ágora, as pessoas precisavam aprender a falar, e os filósofos estavam todos muito preocupados com a verdade, e não dava tempo para ficar preocupado com a verdade. Você precisava ir lá e convencer as pessoas. Então, de certo modo, os filósofos, eles cumpriram um papel bastante importante, os sofistas, desculpa, cumpriram um papel bastante importante. Alguns pensadores brasileiros, alguns filósofos brasileiros, e aí eu incluo, por exemplo, a professora Marilena Chauí e alguns outros professores da USP, eles dizem que, graças aos sofistas,
a filosofia permaneceu. Por quê? Porque os sofistas, eles eram viajantes. Eles andavam por aí ensinando a quem pudesse pagar. Enquanto os gregos, eles ensinavam filosofia só para o cidadão ateniense, só para o cidadão grego. Então, vocês vão ouvir, quando vocês estiverem tendo uma aula lá na USP, que os sofistas são os responsáveis, os primeiros responsáveis pela democratização da educação. Olha que legal, né? Às vezes a gente é meio inocente, né? Eu vejo os discursos dos educadores, né? Das pessoas que são responsáveis por coordenar a educação paulista, e aí eles falam assim, a gente precisa democratizar a educação, como se fosse uma ideia que eles tiveram. Parece que o cara é um gênio, ele fala, nossa, eles usaram até a palavra democracia, que é grega, né? Nós precisamos democratizar a educação, fazer com que todos tenham direito e acesso à educação. Meu, os sofistas já estavam fazendo isso lá atrás, há 2.400 anos atrás. Então, é bastante perigoso, senhores, a gente começar a ouvir as pessoas do nosso tempo presente falar e achar que as ideias que elas tiveram são delas. Porque o que acontece, em boa parte, é o seguinte, boa parte das pessoas que se fazem como intelectuais, sobretudo na mídia, né, na TV e tal, são pessoas que pegam esses conhecimentos antigos, dão uma lidinha lá e saem por aí, né, arrotando intelectualidade. Quando você é um pensador de verdade, quando você é alguém comprometido com a filosofia, a primeira coisa que você vai fazer é, você apresenta a ideia e você diz de quem é a ideia. O nome disso é honestidade intelectual. Eu não sei se vocês percebem, mas nos meus slides sempre tem as aspas e o nome do cara que está dizendo aqui. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu disse uma coisa que eu não disse para parecer mais inteligente do que eu sou. Porque como professor de filosofia e filósofo, eu aprendi o seguinte, que inteligência, o primeiro sinal da inteligência é a humildade. Então, se você quer ser alguém inteligente, reconheça que você nada sabe e que o pouco que você sabe, você aprendeu com quem viveu lá no passado. Ninguém tem ideia original no mundo que tem aí 4.000 anos de homem escrevendo e vivendo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com as fake news, né, como disse o nosso amigo Pablo, e com os homens que se pintam como intelectuais, mas que estão, na verdade, remoendo ideias do passado. E olha, galera, eu vou dizer para vocês, está cheio de gente assim. Está cheio de gente bancando o intelectual por aí, bancando o sábio, mas que, na verdade, está só pegando ideias, regurgitando elas e apresentando como se fossem ideias que ele próprio criou. Nos cursos de filosofia, é muito interessante. Eu já disse isso no presencial para vocês. Se vocês estiverem numa universidade top de linha, e eu tenho certeza que todos estarão, as primeiras aulas geralmente são assim, ó. O professor entra e fala assim, ó, vamos lá, galera, vamos discutir e tal, vocês leram o texto. Aí você fala, professor, tive uma ideia. Aí o professor fala, antes de você falar qual é a sua ideia, já entende uma coisa. Alguém muito melhor que você teve essa mesma ideia que você e explicou ela muito melhor que você. Então, se você for realmente apresentar essa ideia, toma cuidado para não estar se repetindo. Aí você, aluno de filosofia, você fica assim, né? Desculpa aí, perdão, foi mal. Isso é um exercício de humildade. Eles dão essas pancadas na gente para a gente aprender a ser humilde, para a gente entender que o nosso conhecimento é fruto da reflexão desses caras que estudaram a vida toda lá atrás. Então, se nós estamos na escola hoje aprendendo, estudando, é porque veio alguém antes de nós, né? Alguém muito interessado, que dedicou a vida inteira e veio e fez isso por nós, né? Aprendeu e deixou aí o legado para que nós hoje pudéssemos aprender também. Então, cabe a nós essa gratidão pelas pessoas que, em alguma medida, deixaram todo esse conhecimento para a gente, e uma atitude de respeito para conosco já que elas deixaram aí, vamos atrás, né? Para mim, dói muito saber que shoppings e academias estão lotadas, porque as pessoas querem muito que as academias e os shoppings abram, e as bibliotecas estão vazias. Sabe por quê? Porque um país onde as bibliotecas estão vazias e as academias e os shoppings estão lotados, e não tem nenhum problema de ir para a academia e ir para o shopping, inclusive preciso, o professor precisa da academia e do shopping de vez em quando para comer um BK lá, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode fazer só uma coisa, e num país onde as pessoas estão preocupadas só com a academia e só com shopping,
é bem possível que esse país nunca cresça. Então, é importante ir no shopping, obviamente, ir lá dar um rolezinho, comer, comprar umas roupas, olhar as vitrines. É importante ir na academia, né, entrar em forma e tudo mais, mas é importante também alimentar o espírito, é importante também alimentar o intelecto, se tornar alguém inteligente para não ser massa de manobra de ninguém. Sabe por quê, senhores? Eu já vou voltar para a questão que a gente está tratando, porque a gente como escola, a gente não pode, nós como alunos, a gente não pode reproduzir o senso comum. Porque senão, qual que é a diferença entre a pessoa que estudou, que está estudando, que está se dedicando, e a pessoa que por algum motivo, infelizmente, não pode estudar? Então, vocês não comprem qualquer discurso, não comprem discurso de mídia, não comprem discurso de político, não comprem discurso de religioso, porque há sofistas em todos os lugares. Há sofistas na religião, há sofistas na educação também, eu não vou eximir a crítica, há sofistas na política, há sofistas em todos os lugares. Tomem bastante cuidado e não comprem esses discursos vazios que aparecem por aí, porque quem discursa para convencer o outro de que está dizendo a verdade e não está fazendo algo que coloca à prova o próprio caráter. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá bom? Sejam pessoas inteligentes e estudiosas para que vocês não dependam que ninguém explique qualquer coisa para vocês. Tem um pensador chamado Chesterton, que eu acho maravilhoso. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim, ele diz: o bom de estudar é que você não se torna dependente de quem estudou. Isso quer dizer o seguinte: se você tiver uma percepção humilde da realidade e for estudioso, você não vai ficar precisando que as pessoas expliquem para você o óbvio, porque o óbvio você vai tirar de letra, você vai entender rapidamente. Então, esse é o ponto. Não se permitam, senhores, como moradores da quebrada, como moradores da periferia, que outras pessoas estejam o tempo inteiro explicando e regurgitando, muitas vezes mentiras para vocês, sendo que vocês são dotados de inteligência e razão. Pensem, coloquem a cabeça para funcionar e vão atrás do conhecimento, tá? Não se permitam viver uma vida sem conhecimento. Lembra da frase do Sócrates? Uma vida sem conhecimento não merece ser vivida, não vale a pena ser vivida. Então, não se deixem levar por ondas, por modas. Seja alguém centrado e inteligente, porque se você o for, você vai ser muito feliz, tá? Então, voltando aqui, o Jagger, né, o Werner Jagger, ele vai dizer o seguinte, ó: a nova sociedade civil e urbana tinha uma grande desvantagem em relação à aristocracia. Porque, embora possuísse um ideal de homem e de cidadão e o julgasse, em princípio, muito superior ao da nobreza, carecia de um sistema consciente de educação para atingir aquele ideal. Ou seja, a Grécia se complexificou, a Atenas se complexificou demais, as pessoas precisavam ser educadas porque se politizou e começou o comércio lá. O comércio se tornou pujante e um monte de gente que era camponês foi morar na cidade também. E aí foi necessário criar um processo de educação para essas pessoas. E os sofistas cumpriram um papel muito importante nessa educação. É claro que eles educavam quem podia pagar, mas mesmo assim eles estavam educando parte das pessoas que ali estavam, tá? E aí o mesmo Jagger diz o seguinte, ó: o empenho em ensinar a arete política é a imediata expressão da mudança fundamental que se opera na essência do Estado. A arete, como eu disse para vocês, é virtude. E os sofistas, eles acreditavam que podiam ensinar a virtude política. Ou seja, eles acreditavam que podiam ensinar os homens a viver bem na cidade, aprendendo a oratória, a retórica e outras coisas que fossem próprias daquele processo, tá? Que fossem peculiares àquele processo. Tem uma parte aqui mais para frente que isso vai ficar claro. A racionalização da educação política não passa de um caso particular da racionalização da vida inteira, que mais do que nunca se baseia na ação e no êxito. Ou seja, quando uma cidade se politiza, existe uma racionalidade presente ali que você precisa entender e ser capaz de reproduzir. Isso aconteceu pela primeira vez em Atenas e os cidadãos se viram obrigados a aprender a arte da política, e a arte da política para os sofistas podia ser ensinada, para os filósofos não, tá? E aí eu vou pegar aqui um outro pensador que vai apontar numa outra direção com relação aos sofistas, tá? Ó, ele diz assim, ó, é o Antônio Rezende. Ele diz assim, ó: a palavra sofista não teve originalmente o sentido pejorativo que lhe impôs Platão. Os sofistas foram, na verdade,
reputados como grandes mestres, e a eles acorriam quantidades de jovens bem-nascidos dispostos a pagar muito dinheiro para aprender o que eles apregoavam ensinar. Fosse qual fosse o conteúdo de seu ensinamento, o que o jovem buscava junto ao sofista era, fundamentalmente, a areté, qualidade indispensável para se tornar, um cidadão bem-sucedido, quer na vida privada, quer na vida pública. Ó, o professor comeu R aqui, ó. Então, de certo modo, senhores, os sofistas, eles não tinham essa imagem que nós temos hoje deles, né? Eles eram sábios que ensinavam as pessoas, sobretudo as pessoas, os advogados, né? Então, os homens que iam lá defender, os homens que eram acusados, que eles iam diante das assembleias fazer as defesas, eles precisavam discursar bem, porque eles precisavam ter a capacidade de inocentar o inocente, que muitas vezes era acusado, ou de incriminar o culpado, né? Esse era o processo. Qual que foi o problema? O problema é que essa areté, essa capacidade, essa excelência no discurso, começou a fazer uma coisa ao contrário também, que era inocentar o culpado e culpar o inocente, ou seja, a verdade ela se dispersou e o discurso se tornou a verdade em si mesmo. Daí a crítica feita pelos nossos filósofos favoritos, né? O fato de que você começou-se a usar a filosofia para qualquer coisa. Filosofia no sentido da retórica para qualquer coisa, tá? E aí o Gobry vai dizer o seguinte, ó. Eu estou lendo bastante para vocês, porque o discurso do sofista e o entendimento dos sofistas passa necessariamente pelo texto, né? Porque eles são os caras do discurso. Então, essa é uma aula que tem bastante texto mesmo, tá? Ó. No início, o sofista, tá? No início, era apenas um orador. Peregrinava pelas cidades em dia de festa e recitava perante o público trechos de eloquência sobre assuntos variados. Depois, tornou-se professor de retórica e propunha-se ensinar a arte de falar. Por fim, como essa arte é própria daqueles que querem defender uma causa, aí ó, advogado e sobretudo políticos, o sofista tornou-se mestre da habilidade. A instrução que passou a dar deixou de ser estética para ser utilitária. Aqui está o ponto, tá? Eu vou continuar e eu volto para esse ponto. Aptidão e receitas para o sucesso nos negócios públicos. Ora, o discurso subordinado ao sucesso já não é conduzido pelas leis da verdade, mas pelas do interesse. Sofista tornou-se sinônimo de arrivista, relativista nos fins, inescrupuloso nos meios e tortuoso na argumentação. Percebam, senhores, eles eram homens que andavam pela cidade recitando trechos importantes do pensamento, né, com bastante eloquência. Depois, com o surgimento da democracia e com o estabelecimento dessa democracia, o que aconteceu? Eles começaram a se tornar professores. Depois, o discurso deles, que era um discurso de estética, que era muito bonito falar bem, ele ganhou um aspecto, né, que o Gobry vai chamar de utilitário. E foi aí que os filósofos ficaram pés da vida, eles ficaram bravos. Por quê? Porque esse discurso utilitário, né, do nosso amigo sofista aqui, de qualquer um deles, né, do pensador sofista, ele não tinha mais a verdade como fundamento. A ideia era convencer o outro de que você estava certo e pronto, né? E se vocês pararem para pensar, o sofista, ele é um relativista. A verdade vai depender, como eu disse no começo da aula, de quem fala. Mas ele também e o Protágoras que é o principal sofista, ele é esse personagem, ele é um extremista do subjetivismo. Professor, o que é subjetivismo? Subjetivismo é aquilo que você tem dentro de você, é a sua personalidade. Então, por exemplo, se eu disser, olha, esse suporte para celular, ele é muito lindo. Aí vocês estão olhando aí falando, claro que não, professor. Eu tenho um aqui em casa que é muito mais bonito que esse daí. Aí eu vou dizer, tá, mas isso aqui é a minha opinião. E a minha opinião é que vale, não a sua opinião. Inclusive, pela sua opinião, você vai ficar com 0. Essa ideia de que a minha opinião está ligada à realidade é uma ideia subjetivista.
é o que você acha do mundo, é como você vê o mundo, é como você interpreta o mundo. E os sofistas, eles eram defensores dessa ideia da subjetividade. Então, não tem verdade ou mentira. O que tem é a opinião. O que importa é a opinião. Vocês lembram das primeiras aulas presenciais? Para o Platão, a opinião, a doxa, era uma coisa ruim. Você tem que sair da doxa e chegar à episteme. Os homens que estão no fundo da caverna olhando para as sombras, eles estão tendo opiniões sobre a realidade. O homem que sai da caverna e vai em direção à luz, ele está enxergando a realidade como ela de fato é. Então imagina o Platão acordando todo dia super nervoso com essa galera. Por quê? O Platão está dizendo, a verdade não pode ser relativa, porque a verdade ela é inteligível e perene. Aí vem um sofista e fala, qual é, parça? Tá tirando? A verdade está no coração de quem fala. A beleza está nos olhos de quem vê. Já ouviram essa frase? Essa é uma frase de origem sofista. Porque o Platão está dizendo, o belo, ele está lá e não pode ser tirado. O belo é um conceito. Os sofistas estão dizendo, belo é o que eu acho belo e feio é o que eu acho feio. Então, essa relativização da realidade que os sofistas propunham, ela é um problema sério, porque o nosso amigo Platão, Platão e o Aristóteles, mas sobretudo Platão, eles não sabiam lidar com essa realidade, e eles escreveram vários livros e vários textos, e eles iam, mais legal, vocês estão achando que tudo acaba no discurso, eles iam para a praça discutir, eles faziam uns barracos na ágora lá, então de um lado os sofistas, do outro lado os filósofos, né? Os caras tudo fortão, assim, igual eu, né? Todo mundo muito musculoso. Eles só não saíam, eles não havia agressão física, mas eles iam para as praças, os filósofos, eles se sentiam na obrigação de ir para as praças, mostrar que o ensinamento dos sofistas eram ensinamentos que não diziam respeito à verdade. Só que quem convencia as pessoas? Os sofistas ou os filósofos? Claro que os sofistas. Por quê? Para você se convencer filosoficamente, você precisa ter um tempo para pensar, você precisa ler, você precisa descansar o argumento, você precisa refletir. Os sofistas iam aqui, ó, em 5 minutinhos já ganharam a multidão inteira. Então, eles causavam, para o Platão e para o Aristóteles, sobretudo para o Sócrates, um mal tremendo para a cidade, porque eles conseguiam converter as pessoas mesmo sem fazer uso da verdade. Isso para eles era péssimo, né? Aí aqui eu coloquei o nome de 3 pensadores, 3 sofistas importantes, né? O Gorgias de Leôncio. O Gorgias é esse que eu li o texto, tá? Que ele fala que ele fala que ele ia com os médicos, e o médico chegava para o paciente e falava assim, ei, paciente, você precisa tomar esse remédio, a gente vai precisar amputar uma parte do seu corpo, a gente vai precisar cauterizar um machucado, um ferimento. E o paciente falava, não, médico, sai fora, isso aí dói. E a gente ainda nem inventou anestesia, não havia anestesia na época. E aí o Gorgias falava, eu ia com o médico, e eu tinha um argumento tão bom, eu tinha um discurso tão bom que eu fazia o paciente aceitar aquilo, porque ia doer, óbvio, mas ia ser bom para o futuro. Então, os sofistas, eles não tinham a intenção de mentir, eles só tinham uma perspectiva diferente, eles achavam que as verdades eram relativas, mas um sofista não vai dizer que algo que é mentiroso é verdadeiro e que algo que é verdadeiro é mentiroso, ele não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é quem usa da retórica que eles ensinaram. Então, quem aprendia com eles, usava o que tinham aprendido com eles de maneira não ética, entendem? Então, os sofistas, eles não eram pessoas mal intencionadas, mas quem usava a arte aprendida por eles eram. E aí o Gorgias, ele era um sofista da retórica. Ele tava... Professor. Oi, pode falar. Mas, em todo caso, eles sabiam que esses alunos, entre aspas, iriam usar dessa maneira, né? Sim. É a Sâmara, né? Ô, Sâmara, mas ó, pensa o seguinte, eu tô ensinando filosofia para vocês aqui também. Como vocês vão usar a filosofia, tá para além do meu controle. Então vocês podem, por exemplo, os meninos aí podem chegar na novinha, ó. A menina pode chegar lá no argumento e ganhar também. Então, um dos lados pode usar o conhecimento filosófico em benefício próprio também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar. Agora, como vocês vão usar, aí é outra coisa. Mas a sua crítica está certa. Por quê? Porque
os filósofos tinham chegado para eles e dito para eles que isso traria mal para Atenas especificamente. Tanto que boa parte dos sofistas, eles ensinavam fora de Atenas. Eles ensinavam fora. E aí os filósofos ficavam bravos também. Por quê? Se eles ensinassem em Atenas, eles ensinavam esse relativismo moral. Se eles ensinassem fora de Atenas, eles estavam compartilhando a filosofia, que era um conhecimento específico dos gregos, com povos bárbaros. E para os gregos, vocês sabem bem, quem não é grego, quem não é ateniense, quem não é cidadão grego é bárbaro. Então, todo mundo que não é ateniense é bárbaro, todo mundo que não é grego é bárbaro. Ou seja, existe uma espécie de nós contra eles. Se você não domina a língua grega, se você não nasceu na Grécia, e se você não tem lá o título de cidadão grego, você é um bárbaro. E a palavra bárbaro, na época, não tinha a conotação que tem hoje. Hoje, se você chamar a pessoa de bárbaro, você está ofendendo ela. Só que eles não queriam que esse conhecimento, embora fosse só uma parte dele, fosse ensinado fora. Só que, por dinheiro, eles acabavam fazendo. Então, haviam grupos de sofistas que ensinavam dentro e havia um grupo de sofistas que ensinavam fora. Eles ensinavam, né? A consciência moral deles era ensinar, mas, de fato, eles sabiam, muitos deles sabiam que o uso dado a essa questão era o uso utilitário, que é o que está na frase anterior. Mas aí cabe a vocês julgar se os sofistas estão corretos ou não. Tá? Então, Gorgias, ele estava ligado à ideia da retórica. Ele era basicamente esse sofista que ia lá com o médico e depois ele vai dizer o seguinte, se eu for numa assembleia lá e eu falar, as pessoas vão contratar o sofista no lugar do médico. Eu vou se tornar médico e o médico vai perder o emprego. Por quê? Porque existe uma noção de que o sofista, e essa é uma crítica que os filósofos fazem também, de que o sofista sabe de todas as coisas. O sofista, ele é um sabe-tudo. Mas não é que ele é um sabe-tudo, é que como ele domina o discurso, ele consegue falar sobre qualquer coisa. E aí vai parecer que ele sabe mais do que o... Então, por exemplo, você bota lá um especialista. Você bota lá um cara que... Vou dar um exemplo para vocês. Você bota lá um cara que estudou... biologia, estudou química, que estudou sobre vacina, o cara faz mestrado, doutorado e pós-doutorado em vacina. Aí você bota um cara que fala bem, e aí esse cara que fala bem defende a cloroquina, um exemplo, tá? Não estou falando que isso existe no mundo real, tá? Mas caso existisse, o cara que defende a vacina, ele tem do lado dele a ciência e o conhecimento científico. O cara que defende, sei lá, esse medicamento hipotético, por exemplo, a cloroquina, não tem nada, nenhuma validação, não tem nenhuma eficácia. Quem que acaba convencendo as pessoas? Esse cara aqui. Por quê? Porque o discurso científico, ele é um discurso mais difícil, assim como o discurso filosófico. Aí vem lá um cara e fala, isso aqui funciona, vamos lá tomar todo mundo, vai todo mundo melhorar. Ou seja, esse cara que tem essa capacidade de dizer aquilo que toca as sensações das pessoas, que toca o coração das pessoas, que toca o sentimento das pessoas, acaba convencendo. Por isso que as fake news fazem tanto sucesso. Por que as pessoas acreditam nas fake news? Porque as fake news dizem de maneira organizada aquilo que eu penso. A ciência, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, muitas vezes diz uma coisa com a qual eu não concordo. E aí, quando vem um discurso com o qual eu concordo, a tendência é que eu compartilhe ele. Né? E a gente vê isso o tempo inteiro nas fake news. Né? Então, às vezes a pessoa nem faz por maldade. A maioria das pessoas que compartilha fake news não faz por maldade, ela faz porque ela fala, poxa, é isso que eu penso, até que enfim alguém veio para provar aquilo que eu penso. Só que muitas vezes aquilo que ela pensa, na verdade, não é o que de fato acontece, é puro discurso. E o Gorgias, né, segundo o Platão, ele tinha essa capacidade de discursar e convencer as assembleias. E aí vem o Protágoras, né, o Protágoras é o mais conhecido e é o primeiro ali, o mais poderoso deles. O Protágoras é o cara que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Quando o Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, o Protágoras traz uma contribuição para a filosofia, não para a sofística. Porque o Protágoras está dizendo, existe no homem uma razão. Olha que legal. Existe no homem um logos. Lembra da palavra logos? E esse logos habilita o homem a julgar toda a realidade. Então, não é Deus, né? Porque a noção presente em Platão é que Deus é a medida de todas as coisas.
O Platão pega isso lá do Parmênides, tá? Mas o Protágoras vai dizer, não é Deus que é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas está no ser racional. Quem calcula matematicamente, quem analisa a beleza, quem analisa a altura, quem analisa a temperatura é o homem. Portanto, o homem é a régua de tudo. O homem é a medida de todas as coisas. Embora Protágoras fosse um sofista, essa fala dele é uma contribuição para a própria filosofia, né? Porque você está colocando o homem no centro. Lembra da Físis? O homem, os pré-socráticos, eles olhavam para a natureza. Protágoras, Sócrates também faz isso, tá? Mas o Protágoras está dizendo, o que importa não é a natureza, o que importa é quem vai julgar a natureza. E só quem pode julgar a natureza é o próprio homem. Logo, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a questão. E aí a gente tem o Hípias de Elis, né, que é o célebre por sua polimatia. E aí, essa questão da polimatia, ela é complexa. Por quê? É difícil explicar. Ele era um matemático, tá? Ele era um pensador da matemática. E ele vai dizer o seguinte, a polimatia é a ideia de que você consegue pegar um discurso que é contraditório, pegar o lado negativo e o lado positivo, misturar e produzir algo que parece uma verdade, tá? De maneira basicamente resumida é isso. Então, a polimatia, para você produzir esse discurso que é capaz de convencer as pessoas de tudo, você precisa ter em si a noção de que você conhece todas as coisas. E aí é interessante, senhores, porque o filósofo, ele é aquele que sabe tudo, o sofista, ele é aquele que sabe tudo, mesmo sem saber nada. Por que ele é o cara que sabe tudo? Porque ele vai dizer o seguinte, eu vou ensinar para você o que você precisa aprender. E o que você precisa aprender? Ah, você precisa aprender sobre matemática? Eu vou te ensinar só aquilo da matemática que você precisa aprender. O resto do conhecimento, tanto faz. E aí ele vai pegar, transformar aquele conhecimento num discurso fácil e quem vai ouvir vai entender. Então ele é um facilitador, digamos assim, né? E essa capacidade dele de ser um facilitador fez com que, de certa forma, esse discurso fosse problemático. Por quê? Porque ninguém, se é para ser assim, ninguém vai estudar nada. Vai ser lá no sofista, o sofista faz um resumão. Vocês já assistiram aquelas aulas de... aquelas videoaulas da internet de 8 minutos? É basicamente aquilo. Então, por exemplo, você fica lá 3 anos estudando uma determinada coisa e não sabe ainda. Aí você vai falar, mano, isso aí é muito difícil. Aí você vai lá numa videoaula e 8 minutos você entendeu as principais ideias. É uma forma de simplificar o conhecimento que estava presente nessa noção de polimatia do nosso amigo Hípias. Tá? Então, basicamente, é isso. Tem um trecho aqui que eu tinha marcado, mas eu não sei se eu consigo achar, em que ele fala exatamente isso, né? Tem um trecho que é um discurso, na verdade, tá? Que é o Platão e o Teeteto discutindo. Platão não, o estrangeiro, que é um personagem do Platão, e o Teeteto discutindo no livro do Platão chamado Sofista. Então, Platão escreveu um livro também chamado Sofista. E aí, esse estrangeiro, ele vai demonstrar, não vou ler porque é um pouco longo, mas esse estrangeiro vai demonstrar que essa polimatia é um perigo. Eu vou ler só um trechinho aqui de uma explicação que diz assim, ó. Está no livro Curso de Filosofia do professor Antônio Rezende. Ele diz assim, ó, um dos aspectos da sofística que mais se presta à crítica de Platão é a polimatia. Aliás, é uma consequência também ligada à técnica da retórica. Para persuadir qualquer um de qualquer coisa, é preciso ser capaz de falar e bem falar sobre qualquer coisa. Num certo sentido, é preciso saber tudo. Mas saber tudo é impossível, argumenta Platão. Logo, o saber sofístico é uma aparência. A retórica é necessariamente uma arte do engodo. E o sofista é um grande charlatão. Por quê? Se você não é especialista e você vai lá e ensina outra pessoa sem saber, você é um sofista, né? Porque você está produzindo esse discurso polimata, que é um discurso que parece que você sabe tudo, mas na verdade você não sabe coisa nenhuma. Então, esses são 3 dos principais sofistas, porque são 3 das principais correntes sofísticas. Então, a retórica, que é a mais importante, depois o relativismo,
e depois essa polimatia, que é a ideia de que você consegue explicar qualquer coisa, mesmo sem ser um especialista, tá? E aí eu peguei uma tirinha aqui uma tirinha aqui da Mafalda, e aí tem esse discurso que eu acho que vai ser útil para vocês, ó. Diz assim, ó. A Mafalda tá falando com o Manelinho, né? E ela diz assim: olha que linda pedra achei, Manelinho. Aí o Manelinho responde: linda? É uma pedra? O que tem de lindo? Aí a Mafalda responde: é a cor, a forma, enfim, é linda. Aí o Manelinho fala: mas tem cor e forma de pedra. Isso que é lindo? Sim. Aí ela fala: para mim é. Aí ele fala: para ti não. Aí a Mafalda sai brava e fala: infeliz. E o Manelinho sai bravo e fala: infeliz. Percebam, os dois observaram uma mesma pedra, né? Os dois estavam ali diante de uma mesma pedra. Um achou bonito e o outro achou normal, não tinha beleza nenhuma ali. Nessa concepção está a concepção do Protágoras, de que a Mafalda e o Manelinho, cada um deles é a medida da beleza da pedra. Para o Manelinho, não é bonita. Para a Mafalda é bonita. Então, onde está a beleza da pedra? Na Mafalda. Onde está a feiura da pedra? No Manelinho. Entenderam, senhores? Então, é o relativismo subjetivo. Então, onde está o belo e onde está o feio? Depende de quem vê, depende de quem julga. A Mafalda, inclusive, senhores, ela é muito útil para ensinar filosofia, porque as tirinhas dela são sempre muito bem sacadas. E aí aqui eu tenho uma resposta do Protágoras, tá? No diálogo socrático, o Protágoras, no diálogo platônico, o Protágoras, que eu vou ler para vocês, embora eu não esteja enxergando muito bem. Tá? É uma fala do Protágoras e a gente vai se encaminhar para o final. Protágoras diz assim, ele está discutindo com Sócrates, tá? Perguntas muito bem, Sócrates, e a mim satisfaz-me responder àqueles que sabem perguntar. Na verdade, ao procurar-me, Hipócrates não experimenta os problemas que o perturbariam frequentando a companhia de outro sofista. Com efeito, os outros assoberbam os jovens. Quando os veem fugir às especializações, empurram-nos novamente para elas, contra a vontade, e ensinam-lhes cálculo, astronomia, geometria e música, e ao mesmo tempo lançou um olhar a Hípias. Ele está criticando outro sofista. Protágoras está criticando Hípias. Olha o nível dos caras. E aí ele diz assim, ao contrário, quem vem ter comigo não aprende senão as matérias que quiser, que pretender. O meu ensino destina-se à boa gestão dos assuntos particulares, de modo a administrar com competência a própria casa e dos assuntos da cidade, de modo a fazê-lo o melhor possível, quer por ações, quer por palavras. O Protágoras está dizendo o seguinte, eu não vou ensinar nada a ninguém que a pessoa não quer aprender. E eu vou ensinar a pessoa a gerir a si mesma. Se ela aprender a gerir a si mesma, ela vai ser uma boa cidadã. Porque o Platão e o Aristóteles eles estão pensando no coletivo. Os sofistas estão pensando no individual. Então, o Protágoras está respondendo para os sofistas, galera, na boa, eu vou ensinar só o que você quiser. E aí, ele ainda faz uma crítica a Hípias, que era um sofista da matemática. Ele fala, comigo o cara vai aprender só aquele ponto. E já era, porque é só aquilo que ele precisa. De certa forma, senhores, os sofistas não estão de todo errado, né? Porque, imagine hoje em dia, se vocês tivessem que aprender todas as disciplinas desde o início. De certo modo, os sofistas estão presentes em alguns lugares aí, não estão, não? Eu acho que sim. Então, senhores, a ideia era essa, tá? Eu vou me encaminhar aqui para o final, porque eu acabei passando um pouco, mas a ideia era essa, vocês entenderem o que são os sofistas e qual a crítica que os filósofos fizeram aos sofistas. Basicamente, os sofistas são aqueles pensadores que negam que existe uma verdade absoluta, uma verdade fixa, e por isso os filósofos começaram a criticar os sofistas, porque os filósofos acreditavam que o pensamento, a reflexão nos conduz à verdade e que essa verdade existe, independentemente do Manelinho e da Mafalda. Os sofistas, eles ensinavam, essa outra parte importante, que vocês devem anotar aí no caderninho de vocês, os sofistas, eles ensinavam a técnica da retórica e da oratória e cobravam por isso. Então, os filósofos também criticavam o fato deles cobrarem para ensinar a retórica e a oratória. O Protágoras, que é esse primeiro sofista, ele diz, né, os historiadores da filosofia que eu li, dizem que ele era muito rico,
Porque ele ganhava muita grana ensinando a galera a retórica, a oratória, ensinando a sua arte. Então, a retórica e a oratória, elas fazem parte da filosofia, mas os sofistas ensinam só a parte do discurso, eles não ensinam a parte da reflexão, a parte da paideia, a parte da aletheia. Eles estão preocupados em ensinar. Os sofistas também, eles perduram até os dias de hoje. Se vocês quiserem, vocês podem pensar, por exemplo, no discurso do marketing, né, os marqueteiros, né, discurso da propaganda e da publicidade. Os coaches, ótimo exemplo. Quem falou aí? Quem que falou coach? Quem? Ô, Samara, os coaches, eu não ia fazer essa crítica, mas já que você falou, né, aquela galera que chega e fala assim, olha, se você ler o meu livro, você vai mudar de vida. Aí você fala, não, né? Os o seu livro... quânticos. Então, o seu discurso... Oi, Vinícius. Já viu os coaching quânticos, professor? Então, tem uma discussão de um coach quântico com a psicóloga na internet, dá até uma vergonha, né? Os Sputniks, né? Eu já vi. Exatamente, dá até uma certa vergonha. Eu falei, mano, se eu sou esse cara, eu levanto e saio, eu vou embora e nunca mais eu volto. Então, assim, o coach, ele é o sofista do tempo moderno. E a fake news, né, como o Pablo falou, ela é esse elemento discursivo presente no nosso dia a dia. Então, o coach, o político, muitos religiosos, eu não estou generalizando, mas muitos religiosos, a galera do marketing. Então a galera do marketing fala, olha, compre agora esse produto que você vai ficar mais bonito. Tome esse suco que você vai ser feliz. Compre esse carro que a sua vida não vai mais ter problema. De certo modo, esse é um discurso sofístico. Por quê? Primeiro, porque ele é sofisticado, ele faz as pessoas acreditarem nele. Segundo, porque ele não traz verdade consigo. Ele é puramente discurso. Então, esse é um ponto importante. O coach, né? O coach é um clássico. O coach, eu tinha até esquecido do coach, na verdade. O coach é o sofista maior, né? É o cara que não aprendeu nada, que não conseguiu nada na vida e acabou, de certa forma, querendo ensinar. Então, é o cara que não aprendeu, mas quer ensinar. Qual é o sentido fala para a disso? pessoa que a pessoa quer ouvir, né? Só para dizer que tá certo. Por isso, Vinícius, que eles têm tanto poder, né? Porque lembra do Hitler? Né? Eu vou fazer um adendo aqui. As pessoas acham que o Hitler ele era um bom orador, mas o Hitler não era um bom orador, sabiam disso? O Hitler ele tinha a capacidade de dizer para o povo alemão aquilo que o povo alemão queria ouvir. De certa forma, isso é um dom de oratória. Mas não é aquela oratória em que você vai enfrentar um público, que os sofistas, eles davam essa capacidade. Você vai enfrentar um público, você, com a camisa do Palmeiras, vai enfrentar um público de corintianos. Oi. Tem uma frase assim, né? Que é 1000 vezes melhor você chorar com a verdade do que você rir com a mentira. Platão, isso, né? Isso é muito platônico. Platônico aplaudiu agora do Olimpo. Essa é a ideia, né? De que... Mas as pessoas não veem assim, né, Alan? As pessoas não veem assim. As pessoas preferem sorrir com a mentira do que chorar com a verdade. Verdade. O tempo inteiro. É o tempo inteiro. Basta reunião de pais. Você fala, mas o seu filho não faz lição. Aí o pai fala, mas ele é tão bonzinho em casa. Fala, mas bonzinho em casa... professor, você tem que falar aqui que eu sou um bom aluno. Porque eu sou. Não, vocês são bons. Até agora, não tenho o que reclamar, né? Só daquela galera que bota um pontinho na resposta. Ó, o Pablo, prefiro rir mentindo. Mas, vocês conseguem encontrar outros elementos de sofistas aí. O coach, o político, o religioso, todo mundo, senhores, que quer de alguma forma te convencer de algo, sem que esse algo seja verdadeiro, em alguma medida, um sofista. E às vezes a pessoa é sofista, isso talvez, né, é um pouco mais perigoso, sem perceber. Ela é ingênua, né? O sofista não era assim, o sofista era um cara intelectual, um cara pensador. Mas no nosso tempo, às vezes a pessoa é sofista, mas ela não sequer percebe o que está acontecendo. Ela está só reproduzindo um discurso que ela não parou para pensar, né? Lembra do Rá-Tim-Bum? Porque sim não é resposta? As pessoas pegam lá o porque sim e mandam ver. Então, assim, tomem bastante cuidado com os discursos sofistas, e isso vale também na educação, tá? A educação também tem discursos sofistas. Não desarmem-se em hipótese alguma, nem na escola, nem na igreja, nem na televisão, em lugar nenhum. Estejam sempre com as anteninhas de vocês ligadas, porque às vezes nem é por querer, às vezes é por ingenuidade mesmo.
Bom, senhores, era isso. Tenho certeza que vocês entenderam. A ideia principal é que os sofistas não são do bem e os filósofos são, mas não falem isso na USP. Na USP, quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer que qual foi o principal benefício que os sofistas produziram para os tempos atuais. Vocês vão levantar e dizer, professor, eu aprendi com o meu professor de filosofia do ensino médio que o principal benefício que os sofistas trouxeram para nós foi a democratização da educação. Você será aplaudido pela sala de aula. Eles vão dizer, esse menino é muito inteligente. Então, Professor, mas até lá já vou ter esquecido. Hã? Até lá já vou ter esquecido. Vai por mim, você não vai esquecer. A gente vai voltar para esse tema no terceiro. A gente vai voltar para esse tema no terceiro ano. Então, coisas boas que os sofistas trouxeram, né, para a gente não ser injusto. Eles democratizaram a filosofia, o conhecimento grego. A gente só está estudando aqui filosofia em parte por causa deles. Eles colocaram o homem como medida de todas as coisas, então eles produziram um certo relativismo moral que vai desaguar no humanismo lá no século XVII, XVIII, XIX. Coisas ruins. Eles colocaram um discurso acima da verdade. Então, o sofista, sem perceber, ele rompeu a verdade do discurso e o próprio discurso. Daí o Nietzsche, que é um pensador importante também, vai dizer que a gente precisa desconfiar de frases muito longas. Por quê? Porque frases muito longas, elas criam em si mesmas uma verdade que está descolada da realidade. Então, para o sofista, o real e o verdadeiro muitas vezes se descolam. Por quê? Porque o discurso faz com que o real seja uma coisa e o verdadeiro seja outra. Então, é bastante importante perceber. Mas as contribuições da sofística também são importantes. Então, os filósofos ficavam bravos porque eles cobravam para ensinar e porque eles ensinavam só uma parte do conhecimento, e os sofistas produziram coisas boas e coisas ruins. Bom, senhores, acho que essa era a ideia. Eu acho que eu me prolonguei falei até mais do que eu achei que eu fosse falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora, o cálice para sempre. Mentira. A Milena mandou um negócio no chat. Ah, tá, deixa eu ver. Milena Pontes. Professor, tem gente que usa isso como modo de manipular as pessoas. Dê os exemplos do marketing. Ele fala como se fosse algo que você precisa. Exatamente, Milene, precisa e não sabia. Você já assistiu aqueles programas que passam só propaganda? Que você tá lá assistindo, né? Às vezes a televisão tá ligada e você tá lá vendo o negócio e a pessoa fala, última oportunidade. Se você quer ser uma pessoa legal, compre tal produto. Aí você fala, eu preciso ser uma pessoa legal. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa legal. Aí ele fala, as 20 pessoas que ligarem agora vão ter promoção tal coisa. Isso é um movimento que mexe com as sensações. E isso também faz parte do discurso sofístico. Por quê? Porque se for só a razão, já era. Mas se você conseguir fazer as pessoas sentirem, a pessoa tende a fazer aquilo que você quer. Então, o discurso sofista, ele entra pela cabeça, mas ele muitas vezes toca o coração também. Que aí é a questão do coach, né? O cara fala, se você fizer tal coisa, você vai conseguir. Né? Se você fizer isso, você vai conseguir. Se você beber essa bebida, você vai ficar bonito, vai ficar inteligente, você vai ser conquistador. Se você usar esse tênis, você vai arrasar. De certa forma, o discurso, a gente brinca no curso de filosofia, é uma brincadeira, obviamente, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, até porque eu acho o marketing uma área muito legal. Mas a gente brinca no curso de filosofia que a gente tira as pessoas da caverna e os marqueteiros botam de volta, né? Então você tira o cara fala, olha, legal. Aí o marqueteiro fala, mas você precisa entender que dentro da caverna você tinha comida, você estava amparado pelo frio, você tinha sombras lá em 2D muito bonitas. Então tem essa questão. Jequiti é ótimo. Quem falou Jequiti? Samuel. Aquela ideia, né, Samuel? Você está assistindo um filme e daqui a pouco Jequiti, aí fecha. Aí você fala, mano, eu acho que eu vi Jequiti em algum lugar. Essa ideia está presente também, né? Usem sala online, gente, cabelos leves para sempre, exatamente. É claro, senhores, que a gente não pode banalizar, né? Mas boa parte do discurso da mídia, ele é sofístico. Boa parte, assim. É uma construção que te tenta fazer uma coisa que muitas vezes não é, né? E isso comercial de bebida, comercial de carro, comercial de produto de beleza, comercial de não sei o quê. É uma forma de colocar as pessoas de volta dentro da caverna. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, vocês vão lembrar de muitos exemplos. Tem uns anotados aqui, mas vocês vão lembrar de muitos exemplos de sofismas, né? Que são coisas que parecem verdade, mas que são só discurso, não tem a verdade como
pano de fundo. Bom, senhores, é isso. Bom, Milena, usa-se sim a retórica e a oratória para manipular as pessoas o tempo inteiro, tá? Discurso publicitário, discurso político, discurso religioso, aquela questão de se você não der a oferta, discurso religioso, se você não der a oferta agora, o devorador vai entrar na sua casa e vai tirar tudo e tal. Aí você fala, meu Deus, tem um devorador, e aí você vai lá e dá o dinheiro. São formas de manipular as pessoas a partir dos medos e dos desejos que as pessoas têm, tá bom? Foi um prazer, senhores, estar com vocês nessa manhã fria de quinta-feira, como sempre o é. Vocês vão receber lá o formulário em breve. Façam o melhor que vocês puderem. Sejam os melhores alunos que vocês puderem. Não sejam sofistas nas respostas. Vou estar observando lá, se vocês forem sofistas, eu vou ligar na casa de vocês e falar, meu trabalho é uma brincadeira para vocês. Mas eu estou brincando aqui, senhores, mas muitas vezes, vocês nas redações vestibulares, vocês vão ter que fazer isso. Um tema que você não sabe muito bem, você vai ter que dar uma clementada ali, uma disfarçada. O IPIAS ali, ele vai te servir para alguma coisa. É o popular mais perigoso, encher linguiça, né? Então, tome cuidado com encher linguiça, obviamente, mas tome bastante cuidado também para não se apartar totalmente do discurso, porque saber falar bem abre portas, tá bom? Então, se vocês puderem ler bastante... Isso é muito... Nossa, ó, tem um monte aqui no chat. Ó. Produtos Ivone, todo mundo deu Cris, clássico. Abacate faz bem pro cabelo. Meu, abacate é gostoso, vitamina. Não existe pessoa feia, existe pessoa que não conhece produto Jequiti. Samana, eu acho que a galera que faz marketing estuda sofisma. Estuda, Samana, estuda mesmo, tá? Só que não é dito, né? Mas eles estudam sim. Kotler, nome do cara. Tem que ser original, né? Gabriel colocou o nome, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fala que é bom, mas é ruim. Eu vou parar a gravação, mas é igual ao Corinthians, né? Tem um monte de torcedor, mas é time pequeno. Bom, senhores, foi um prazer. Que maldade, né? Tô brincando, pessoal. O Corinthians é grande. Brincadeira. Nunca, jamais diria isso gravando. Foi um prazer estar com todos vocês. Vou cessar a gravação aqui. E boa manhã de quinta-feira para todo mundo e bom almoço para todo mundo também. Até, professor. Até, valeu, galera. Tchau, professor. Professor, eu tenho um pedido. Boa Eu tenho uma tarde, pergunta, bom dia. senhor. Bom dia. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Tipo, quem é a pessoa que acha que não sabe, mas